Estamos começando mais um podcast e dessa vez é especial, porque a empresa toda do Brasil inteiro está aqui com a gente. E hoje eu trouxe o Lineker para ser o meu co-host e a gente apresentar o que a gente está fazendo com o nosso comercial. Isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí a essa edição especial aqui do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o tema comercial. A gente está bem animado, né? Então conseguimos trazer pessoas do Brasil inteiro no nosso time para cá. E hoje a gente está aqui com a Aline e com o Nicolas, que fazem parte do nosso time de vendas aqui, de sucesso da Ultra Qualify. Pode falar um pouquinho, Aline? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu me chamo Aline, eu faço parte aqui do time comercial da Ultra Qualify. Eu estou aqui com a Ultra há um pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano. Começou o comercial comigo, né? A gente vendia junto, você qualificava os leads, eu vendia, depois a gente vendia, quando a IA passou a qualificar pra gente. Exato. Entrei ali como uma assistente de vendas do Renan, né? E depois a gente foi evoluindo, crescendo e acabei ocupando a posição aí de como vendas, como vendedora do comercial. E hoje a gente já está com um time extenso aí. A gente tem o Nicolas aqui também, que faz parte do time comercial. Isso aí, Nicolas, vai lá. Pessoal, prazer, para quem não me conhece. Acho que aqui todo mundo me conhece, né? Pessoal, prazer. A Aline não quis falar, mas ela coordena o time de vendas. É um prazer trabalhar com vocês. Inclusive, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Só contando um pouquinho da minha história. Eu trabalho com vendas já tem um tempo, tem alguns anos já. E eu caí de paraquedas no mundo das vendas. Eu nunca me imaginei vendedor, né? Eu sempre quis ganhar dinheiro, mas eu nunca me imaginei vendendo, né? Apesar de venda ser o principal caminho, né, que o pessoal traz aí para enriquecer, para mudar de vida. Mas eu nunca me vi vendedor. Então eu trabalhava no call center. Só contando um pouquinho da minha história, só para... Eu acho que o Lineker não ouviu ela inteira ainda. Acho que a pode seguir. Mas então é isso, eu trabalhava no call center e eu nunca fui contente com aquilo de, puta, eu só preciso ficar aqui, eu não expando, eu não conheço pessoas, eu não faço conexões, eu não ganho dinheiro, eu tô preso, né? Então eu preciso sair fora. Então, a partir disso, minha mãe sempre foi empreendedora também, ela falou, ó, o que você acha de eu fazer um doce, eu fazer doce e você sair pra vender? Eu falei, bora. Então eu comecei a trabalhar com isso, peguei uma puta experiência na rua, fiquei 1 ano e meio fazendo essas vendas, ganhei uma experiência legal pra caramba. É Al-Qaeda, é guerra. Eu lembro que você comentou comigo que você trabalhou com isso também, então você sabe como que é difícil. Você vira vendedor na raça. Você aprende técnicas que tem livro, que você aprende depois que tem no livro, mas que você aprende e desenrola na hora. E passou um tempo, eu fui convidado para participar como closer numa unidade da Mid House. Acabou não dando certo. E aí o Renan... Que é uma agência de marketing, né? Isso. Apareceu exatamente. o nome do Nicolas lá e eu entrei em contato. A gente já estava com um processo seletivo acontecendo, né? Aí eu mandei mensagem e foi só conversar. Conversou, marcou o dia lá e deu certo. É porque você tá há quantos meses aqui? São 2 meses? É bem recente. 2 meses e pouco. E como é que foi pra você... Porque a Aline, ela construiu isso comigo, né? Mas você começou a vender, eu acho que na 2ª semana... Você já vendeu. Como é que foi esse processo de entrar no mercado que você não conhecia? Porque você entendia de marketing, mas... a gente vende prospecção ativa, o nosso principal produto, que é marketing, mas você tinha que falar de IA. Como é que foi isso para você, essa novidade? Legal. Quando você fala assim, você já entendia de marketing, eu entendia na raça, questão de venda mais básica, o básico do básico no bruto, né? A prospecção ativa era o que eu fazia, porque eu andava nas avenidas e eu ia de loja em loja. E depois, o sol estava aqui, né? Então eu andava no lado que não tinha sol primeiro, que a sombra cobria. E eu ia entrando nas lojas e na volta eu voltava do outro lado, quando era final da tarde, que já estava mais fraco. Então eu já fazia prospecção ativa. Eu sempre trago essa realidade, pessoal. Prospecção ativa é bater na porta, é você ir chamar o cara e conversar com ele, negociar e mostrar o teu produto, né? Quando você fala sobre IA, um pouquinho antes você tinha me mandado um material, um pouquinho antes da reunião que a gente fez, que foi como se fosse um roleplay ali, e eu dei uma estudada. Eu já era inteirado. Verdade. A gente fez um teste com você, porque a gente, só rapidinho um ponto, que eu e a Aline estava procurando, né, pessoas para o comercial, e a gente aceitou algumas pessoas, a gente fez as entrevistas tradicionais. E aí quando a gente entrou em contato com você, eu falei, poxa, vamos fazer um teste, cara. Dei o material para o Nicolas e eu falei assim, dá nem pra falar isso, né? Porque a gente vai fazer outro processo seletivo. Toma esse material, quando você estiver pronto, você me fala. Que é um material um pouquinho extenso, né? Aí você falou, pode marcar pra amanhã. Eu falei, pô, legal, vamos ver, né? Como é que vai ser. E
lógico que não foi perfeito, teve um monte de coisa que não era o nosso produto, mas o nosso produto é complexo. Só que você entendeu ali os pilares, né, do nosso produto, porque na verdade não muda. Prospecção é prospecção ativa, só que você não precisa fazer mais isso, é automação. É um trabalho braçal, exige muito esforço, é cansativo, você toma não, você se frustra, porque imagina você... Era assim comigo, você passa numa avenida que tem 200 lojas, do início ao fim, né? E você entra na primeira, você toma um não. Beleza, tá tranquilo, acabei de começar o dia. Você entra na segunda, você toma outro não. Você entra nas 10 primeiras lojas, você toma 10 não seguidos. Tem cara que nem olha na sua cara. Você fala, puta, e aí? Só que como você precisa fazer, você vai atrás e faz. Quando você me mandou o material, eu tava tão afim de entrar nesse meio de vendas de outra forma, que eu falei, pode marcar. Eu vou até abrir isso pra vocês. Eu nem analisei o material, nem vi o que era, quantas páginas tinha. Falei, pode marcar pra amanhã. Só não no mesmo dia, porque eu tinha outro compromisso à tarde. Mas marca pra amanhã, porque eu quero entrar nesse negócio. Então eu analisei o material, eu estudei, eu conversei com meu irmão, né? Ele falou, senta aí que eu vou apresentar pro seu negócio, que eu vou ter uma reunião amanhã. E ele ouviu, fez pergunta, então eu falei, eu vou fazer dar certo esse negócio. Mas sabe o que foi avaliado? Foi a vontade e o compromisso. E a coragem também, né? Porque a gente construiu isso do zero, você tem que ter coragem de vender uma coisa que as pessoas não entendem ainda sobre IA. Então isso é bem difícil. Agora, só contando um pouquinho, Oline, que quando a gente começou a vender isso, porque assim, eu não sou... Bom, eu sou hoje do comercial, mas eu nunca fui essa pessoa do comercial. O Lineker, ele era essa pessoa do comercial. Eu não sei o que aconteceu, que foi cada um para um lado. O Lineker já vendeu. O Lineker entende melhor de métricas, só que ele é excelente ali com a operação. Aí teve um momento, eu acho que você gerenciou o comercial uma vez, aí teve um momento que eu fui parar no comercial. E o Lineker era o cara das métricas, né? E aí, conectando isso com você, eu aprendi com o Lineker e com a Aline, que no processo comercial, né, quando você recebe nãos, quando a gente descobre que a cada 100 não a gente recebe 3 sim, quando você chega no não 95, tu sabe que tá perto. Uhum. Exato. Né? Então fica a previsibilidade... Tem vontade de tomar não. Tem vontade de tomar não para chegar mais rápido sim. Exatamente. E a maioria dos empresários não entendem isso, eles ficam chateados. Poxa, mas eu vou receber um não. A gente resolveu esse problema, porque você não vai receber mais não. Quem vai receber vai ser a IA. Mas você chega nesse número que foi a virada de chave pra gente, né? Aline, eu queria até estender... Só complementar antes. Agora imagina você, né, cansativo. Agora, ao invés de ser você indo nas lojas, você tem uma IA ali indo em cada loja. Você tá querendo me vender? Esse não. Já vendeu. Você já nem comprei sabe. Ideia, não é só negociar preço depois, tá tudo então, certo. Isso é maravilhoso. Então é isso que a gente constrói, né? A gente ajuda com que as empresas elas continuem recebendo esse não. Não vai parar de receber o não. O não faz parte do comercial, independente de como você trabalha. Mas a gente consegue fazer isso em escala e de uma forma automatizada, né? Então é por isso que a gente está dando muito certo. É super replicável, né? Bom, aí começou a funcionar, eu comecei a testar as vendas, a vender, criei vários tipos de apresentação, até que a gente tinha, né, uma outra empresa que a Aline prestava serviço pra gente, né, como SDR. Eu aprendi muito sobre SDR, tanto que a nossa IA SDR foi muito espelhado do que a gente aprendeu. Aline, eu queria que você contasse como que foi o nosso início, que você qualificava os leads a princípio para eu vender, depois nós dois fomos vender, a gente descobriu as objeções que o mercado não conhece, a gente está vendendo IA. Né? Tem muita objeção que o mercado não conhece ainda e a gente conhece muito, porque a gente tem um volume muito rápido, muito alto de leads, né? Como é que foi esse início pra gente? Exato. Bom, foi uma crescente, né? Eu fazia parte de uma outra operação, né? Que também é a Mid House, e eu fazia parte da pré-vendas. Entrei para outra Qualify com o objetivo aí de ajudar você na parte de atendimento, qualificando. Você fazia as reuniões e depois eu entrei fazendo as reuniões com você. E o que eu identifico dessa experiência é que a gente foi entendendo ali todos os desafios de uma empresa que é pequena e está começando a crescer, né? Então, a gente passou por etapas ali que hoje faz com que a gente ganhe uma maturidade para conhecer esses desafios e replicar também para os nossos clientes. E, querendo ou não, a prospecção ativa a gente sabe que é volume, né? Então, essa ideia que você trouxe de você receber muitos nãos faz parte,
Mas quando a gente automatiza isso com uma ferramenta como a inteligência artificial, a gente ganha tempo, a gente ganha energia, poupa energia da equipe, né? E a gente consegue aí chegar nesse cliente de forma mais inteligente, estratégica, né? E as conversões, elas aumentam com isso. Esse é um ponto importante, você fala de tempo, né? Os clientes, eles chegam pra gente e eles querem ganhar dinheiro, né? Eles querem vender, eles só falam nisso. Mas eles não entendem que... Bom, quem entende é quem já faz prospecção. Que a gente dá ROI para ele já no primeiro dia, um ROI de tempo. Sim, exato. A gente dá ROI de tempo. IA dá ROI de tempo. Imagina quantas pessoas a gente não precisaria na empresa para fazer tudo que a gente faz se não tivesse automação para tudo. A gente não tem IA que faz nada, faz as coisas sozinha. A gente pode ter, mas a gente não quer, já otimiza o suficiente. Então, a pessoa fica tão preocupada com a venda, ela não entende que se ela já faz prospecção, ela não vai precisar fazer, ela vai fazer qualquer outra coisa. Então, ela vai ganhar dinheiro sim com a prospecção que vai estar rodando sozinha, e ela vai ganhar dinheiro fazendo outra coisa. Ela vai numa reunião, ela vai num podcast, ela vai em um evento. Tem outras coisas que giram ponteiro dentro da empresa, né? Não é só prospecção. Vai pensar de forma estratégica também em novos funis, novos canais de aquisição para a empresa. Não tem como uma empresa crescer quando o cara que é o cabeça ali, ele pensa no micro, né? No operacional. Se ele está preso em funções que tomam tempo e estressa, vamos dizer assim, porque poderiam ser delegadas, né? Poderia ser delegado para outros profissionais ou para uma IA que otimiza tudo isso. Por que ele não toma essa decisão e por que ele não migra esse tempo que ele gasta ali para outras funções, para outras coisas que giram também o ponteiro? Sim. Uma coisa que eu percebi quando eu comecei a vender, eu não entendia tanto de técnica de vendas, eu acompanhava Flávio Augusto, alguns players do mercado, mas eu não entendia. Mas eu percebi que era gostoso vender o que a gente faz, porque é muito sexy, né? Você tá vendendo uma coisa que, se a pessoa entende, dá um ROI de imediato. É por isso que a gente atrai pessoas boas, né, para trabalhar com a gente. E agora um ponto importante, a Aline falou sobre volume de leads, né? Porque eu comecei a trabalhar sozinho no comercial, então dava tempo de fazer tudo. Aí entrou a Aline, então a gente precisava alimentar a Aline com leads, né? E, por sorte, a gente faz prospecção ativa automatizada. A gente não rodava anúncios, a gente começou a fazer mais prospecção ativa, né? Depois a gente começou a rodar anúncios. Aí geramos lead para a Aline, aí geramos lead para mim, e a gente foi começar a estruturar para ter outras pessoas. Que ficava mais fácil da gente ter uma previsibilidade do crescimento, né? Porque se eu tenho hoje 3 leads por dia, já dá para trabalhar legal com uma pessoa. Aí a gente aumenta essa quantidade de leads, a gente já consegue prever a quantidade de vendas, a quantidade de reuniões. E quando a Aline entrou, a gente começou a ir para um CRM. A gente não tinha CRM, era uma planilha, não tinha muito lead, para que eu vou ter um CRM? Aí eu me deparei com um pipeline de vendas. Eu entendo de pipeline, eu já usei o Pipedrive, já implantei Pipedrive, só que eu nunca tive um pipeline com uma operação própria nossa, a gente vivendo ali no dia a dia. A minha venda, ela não tinha follow-up. Eu não tinha paciência para fazer follow-up. Ninguém gosta de fazer follow-up. Hoje a gente tem IA que faz o follow-up. Mas estou falando de follow-up porque a Aline trouxe para a gente esse conceito de venda no follow-up. A gente começou a vender muito mais porque a gente vendia no follow-up. O que eu fazia era, falava, você quer comprar? Não? Então vamos próximo, né? Que a maioria dos empresários fazem. Fazer aquela primeira tentativa só, o cara não comprou, próximo. Pois se a gente faz isso, a gente está ferrado, né? E que é uma dor também de muitas empresas, né? Eu acho que o grande gargalo das empresas é você ter um processo comercial bem estruturado, seguindo esses processos de follow-up, né? Então, o que a gente identificou? Que com a IA a gente consegue automatizar essas tentativas de contato de forma inteligente e estratégica. Então, você aborda aquele lead ali, educando ele, falando do potencial do seu produto ou do seu serviço, e mostrando ali para ele quais são os benefícios diferenciais de formar essa parceria com você, né? Sim. Então, depois que a gente estruturou com a inteligência artificial, a gente ganhou muito mais conversões. A taxa de conversão, ela aumentou. E a gente sabe que um vendedor, um SDR humano, ele não tem aquela resiliência de uma inteligência artificial, né? Porque a maioria dos vendedores ali são comissionados, né? Então, eles querem pegar leads quente. E aí você descarta os leads que tem potencial de fechar, mas não conseguiu te responder ali naquele momento. Isso. E só te cortando um pouquinho, entrando nesse mérito, às vezes não é porque o cara não respondeu que ele não vai fechar.
Exato. Não é porque ele não te Ele tá sem tempo, ele tá no tem outras trânsito, ele coisas tá no pra elevador. fazer. O cara tem um monte de coisa. Às vezes a esposa dele tá tendo filho, ele é um médico que chegou cansado em casa. Pô, tem milhares de Exatamente. possibilidades. Né? E a maior parte das vendas, elas são feitas no follow-up. Exatamente. Porque Com certeza. é justamente isso. Eu costumo falar isso pros clientes, né? Às vezes eu recebo mensagem, cara, eu não consigo ver naquele momento, tô em reunião, tô em algum outro compromisso, e eu esqueço. É normal. Sim. Por quê? Porque não é prioridade. Assim como pro nosso cliente também não é prioridade ele comprar aquilo. Um comercial que tem que provar para ele que faz sentido. Então, quando você manda uma mensagem só e a pessoa tá atarefada no dia dela, ela esqueceu aquilo e nunca mais envia a mensagem para essa pessoa de novo, cara, você reduziu muito suas chances de vender. Agora que você tem essa cadência de follow-up é onde você consegue ter as conversões. Exato. E complementando o que você falou, por exemplo, hoje, você tem uma agenda cheia, né? Os empresários aí têm uma agenda que precisa ser seguida. Você recebe uma abordagem ali de uma pessoa, você falou que você não consegue responder. Aí ela consegue trabalhar fora do horário comercial e aos finais de semana. Né? Que é onde as pessoas têm mais tempo, estão com a cabeça mais livre. 8 horas, 8h30, 9 horas já jantou, já está relaxado ali com a família, vai consultar o seu e-mail, vai consultar ali o seu WhatsApp, LinkedIn e responde. Sim. Então, Mas já baixou a correria do dia, né? Já deu aquela calmada. Eu mesmo já respondi uma pessoa que queria me vender a mentoria e aí eu respondi, era 11h40 da noite e depois só tive resposta depois de uns 3 dias e não comprei mais. exato. Então, se alguém me manda uma dica, quem quiser me vender alguma coisa, quando eu Essa acabo de dica não correr, vale quando eu muito. acabo de correr de manhã, a dopamina tá lá em cima, tá otimista, tá feliz, né? Melhor horário. Aí entra em contato comigo 6 horas da manhã. Né? Ninguém tá trabalhando ainda. É um bom horário para mandar uma mensagem. E o nosso follow-up, né, automatizado, ele entende o contexto, né? Porque o follow-up é de nutrição, não é um follow-up de cobrança. É educando aquele lead, né? Porque às vezes nem ele sabe o que ele precisa ali, né? E geralmente as empresas conhecem a dor do seu cliente. Então, essa estratégia do follow-up é batendo na dor do cliente, né? E mostrando ali o que ele precisa fazer para alcançar determinado resultado. Então, isso chama a atenção. Então, não é uma abordagem aleatória. É bem estratégica mesmo para, de fato, ele responder ali, interagir com o nosso agente. Isso. E eu faço questão de falar de follow-up, porque pra gente é uma coisa muito básica, mas que a maioria dos empresários, do time de venda, não fazem follow-up. Porque quantos vendedores já não passaram por a gente, Aline, que não gosta de fazer follow-up? Antes da gente ter uma IA que fazia follow-up, ninguém gosta de fazer. Eu não gostava de fazer follow-up e não fazia. Né? E curiosamente eu gostava de fazer prospecção manualmente, eu não sei porquê. Então, foi um ponto crucial pra gente que fez, né, a gente ir pro próximo passo. Bom, então, tô seguindo aqui a ordem cronológica nossa de crescimento. A gente passou a ter um CRM, que a gente não tinha, a gente passou a ter dados, né, e o Línico olhava muito por números, falava, olha, eu acho que agora o Línico olhar da operação, a operação, ela tá robusta ali, mas ela atende mais clientes, então a gente precisa vender mais, né, então a gente começou a fazer anúncios. O nosso anúncio, Línico, se eu não me engano, foi quase um ano só Meta Ads. A gente só foi colocando mais dinheiro no Meta Ads. E a gente fez... Tem um podcast inteiro que a gente fala sobre isso no detalhe, né? Mas a gente fez um anúncio muito simples. Tem gente que cria uma estrutura mirabolante. A gente fez um anúncio direto pro WhatsApp, que ninguém faz. Por quê? Porque dá muito trabalho, vem muita gente desqualificada. Mas quem qualifica é a nossa IA, então ela não se importa. Então a gente pagava muito lead barato, que entrava ali na IA e depois era distribuído para o nosso time. Isso favoreceu para a gente aumentar a quantidade de leads e contratar mais pessoas, né? Porque eu deixei aqui alguns pontos anotados. Eu assisti uns vídeos, né, de os empresários falando sobre contratar para crescer. Dá um medo, né, contratar para crescer na operação, porque você vai gastar muito dinheiro. Mas quando você olha para o comercial e a gente conhece o produto e tem confiança no produto que a gente tem, contratar time de vendas é muito fácil porque ele se paga. O Nicolas, ele entrou, vendeu no primeiro mês. Né? A gente já tem fluxo de leads entrando, a gente já tem estruturação ali. Então, o vendedor, ele entra... A gente nem tinha um treinamento muito estruturado. Né? O Nicolas entrava, assistia umas calls ali e ia embora. Então, a gente começou a avançar esse processo muito fácil. Aí eu contratei, aí veio o Nicolas, aí antes veio a Bia, passou outras pessoas também. Sim. Mas a maioria das pessoas se pagavam. Aí eu falei, poxa, então vamos crescer.
né? Vamos Aí, dobrar, né? aí eu investi muito tempo no comercial, o Lineker cuidou ali da operação, só que o nosso comercial cresceu muito rápido. Eu anotei aqui, porque foi um número, foi até revisar, a gente cresceu em 13 vezes em um ano. Isso quer dizer que a gente vende muito hoje, ou a gente vendia muito pouco antes, né? Caramba, 13 Porque, vezes, porque o dobro de 1 é 2, né? O dobro de 1.000 é 2.000. Então, mas mesmo assim, mesmo seguindo essa proporção, a gente teve que mudar muita coisa. Então, a gente teve um problema que eu acho que muito empresário tem inveja desse problema, que a gente fez o comercial dar muito certo, muito rápido, né? A gente tem 5 pessoas no comercial, não contando comigo, e a gente começou a vender muito. No mês retrasado, que a gente vendeu 13 vezes mais do que a gente vendia no início do ano, e a gente criou um problema bom, que foi a operação ficou muito sobrecarregada. Demais. Né? Só que o Lineker resolveu. Porque a gente tem uma estrutura lá na operação que é muito legal, inclusive daqui a pouco a gente vai falar aqui no podcast com a BotPress, né, que é um dos nossos fornecedores de tecnologia, que a gente ensina boa parte do nosso time de operação a construir IA. Então todo mundo sabe construir IA. Então foi aquela operação mesmo, porque não adiantava contratar na operação, porque não ia dar tempo de aprender. É um pouco mais complicado do que o comercial. Aí o Lineker deu um jeito, a gente entregou e a empresa mudou completamente. A gente mudou de CRM, porque já não comportava mais, né? E eu até queria falar sobre CRM, Aline, porque assim, eu implantei muito CRM nas empresas. E eu suspeito que as empresas contratavam só para eu lidar com os funcionários delas, porque elas não conseguiam. Porque é uma resistência muito grande. Sim. E a gente viu uma resistência do nosso lado, da nossa parte, da minha, da sua, porque estava ok usando aquela outra ferramenta. Né? O CRM, ele geria os leads, ele fazia ligação, e não trazia dados nenhum pra gente. A gente usava a planilha. A gente mudou para outro sistema. Aí, Aline, eu queria que até Aline, qualquer um de vocês que quisesse comentar, como é que é essa mudança de CRM? O porquê que a gente deve mudar e depois que muda, quais os problemas que a gente resolve pelo caminho? Deixa eu só começar aqui pela parte de que implementa, né? E aí vocês depois vão falar o que vocês passaram, né, para implementar esse CRM. Mas ele é muito importante, que o Renan comentou, né? Eu sou o cara que gosta de analisar dados, né? Sim. Então, a gente precisa de números para saber que está crescendo. E quanto mais a gente vende, mais a gente investe em anúncio, mais a gente investe na aquisição de leads. E a gente precisa dessas métricas para saber onde que o meu dinheiro está sendo investido, né? O retorno que esse dinheiro está trazendo para mim e a performance individual de cada um também. Porque a Aline, ela precisa muito dessas informações hoje, né? Ela tem essa cobrança ali de, cara, preciso saber esses dados para a gente continuar crescendo, porque, como o Renan falou, a gente cresceu muito rápido. Né? Então a gente precisa o quanto antes ter esses números e é muito importante para a empresa, né, ter esses números. E como é que foi a experiência de vocês aí implementando isso? O CRM, ele traz uma organização, né? Então, todo o time comercial, ele precisa acompanhar essas métricas, né? Então, você tem ali uma cadência, né? Então, tem o lead novo, você tem uma cadência ali, depois que você apresenta uma proposta, né? Isso falando de vendas, né? Comercial. Você precisa seguir essa cadência também depois que você apresenta uma proposta. Então, a gente acompanha que tem muitas empresas que ainda ficam no escuro, né? Então, o CRM, ele traz uma visibilidade dos seus indicadores. Então, se você consegue acompanhar ali se você está estagnado, se você está crescendo e o que você precisa melhorar. Então, o CRM, ele é uma ferramenta importante para você fazer a gestão de uma equipe comercial também e para você acompanhar aí a evolução da empresa, as conversões, né? Então, eu vejo que é uma ferramenta fundamental, né? Para ter clareza dos indicadores e também para fazer a gestão do time. Mas sobre a resistência ali, que o Renan chegou a comentar que ele também ficou um pouco resistente no começo, vocês ficaram resistentes, porque acredito que a dor que vocês tiveram é a dor que o nosso cliente tem, né? Igual Sim. o Renan comentou ali, cara, eles contratavam a gente para implementar o CRM, mas era mais para treinar o time, né? Sim, sim. Quais foram essas dores que vocês tiveram, que muito provavelmente é a dor dos nossos clientes também, né? Sim. O CRM, existem CRMs que hoje a gente faz implementação de qualquer CRM, né? Então, a gente consegue indicar ali um CRM que faz sentido para atender o nosso cliente. A gente só faz implementação dos melhores. Dos melhores do mercado. Né? A gente optou por isso, né? Por isso que a gente não é um CRM, mas a gente optou por trabalhar com os melhores. Inicialmente, a gente usava o Agendor, né? E uma planilha. Então, quando a gente
optou por trocar o CRM, teve uma certa resistência, porque ali na planilha a gente tinha todas as métricas ali, todos os acompanhamentos direitinho. E querendo ou não, muitas empresas têm dificuldade de fazer essa implementação. Você precisa ter alguém que domina ali para deixar o CRM de acordo com o que você precisa. Pipeline, métricas, indicadores, relatórios. Então, essa resistência, eu acho que ela faz parte de início, mas depois que você consegue ali acertar os pontos, fica muito mais fácil para você fazer toda a gestão, né? É difícil no começo se acostumar, mas depois se acostuma. Eu acho que é muito parecido com o IR, que é o que a gente faz. Né? No início putz, eu não tô acostumado, é um negócio estranho, eu nunca mexi com isso, eu não sei como funciona. Mas depois que é implementado na empresa, tanto o CRM quanto o IR, ele otimiza, ele gera roda de tempo. Né? Só que quando a gente faz essa troca, a gente tem uma escolha para fazer, né? Ou a gente se adapta ao CRM, ou a gente adapta o CRM ao nosso modo de trabalhar. E a gente trocou o Agendo, a gente trocou Agendo e planilha para RD e planilha. Então, assim, a gente sentiu falta de alguns dados, o RD é fantástico, inclusive a gente implementa, a gente é um case, né, interno nosso, a gente implementou o RD, boa parte automatizado, com follow-up automatizado, ele gera link de pagamento integrado com asas, né? Quando dá ganho, cria grupo no WhatsApp, chama o cliente, envia o questionário de novo projeto. A gente se adaptou ao processo da RD e também adaptou a RD ao nosso processo. E por que a planilha? A planilha é um processo muito simples, que aí tem uma resistência do time, principalmente os novos, né? Não você, que você preenche. Mas eu tô aqui, né? Você tá falando isso. Só por isso. De preencher a planilha, mas a planilha, ela traz um dado de funil que é diferente da RD. O da RD é fantástico. Por exemplo, a RD, ela traz uma porcentagem de ganho sobre todo o funil. Então, nossa porcentagem está em 3,5%, em 5%. Mas o nosso funil, que a gente olha de propostas apresentadas, isso a Aline que trouxe, é uma planilha dela, inclusive, a proposta apresentada para fechada, a nossa vai 30%, 35%. Esse número que a gente está acostumado e a gente sentiu falta. A gente não sabe se vai deixar de usar isso. A ideia, na verdade, é que a gente automatize isso e tem esses dados também. A gente não abriu mão de ter esses dados. No início, eu cheguei a abrir mão, aí você continuou fazendo essa planilha, aí eu senti falta, aí a gente voltou. Então, CRM existe há muito tempo. Existem centenas de CRM do mercado, milhares. Mas se você não tem um entendimento ali sobre o porquê desse CRM, do seu processo comercial, você vai ficar pulando de CRM o tempo todo. O Agenda ele é fantástico, tá? Para aquele momento que a gente estava vivendo foi fantástico. E depois não foi mais. A RD só ficou mais interessante porque eles têm o marketing, tem um monte de coisa associada lá que facilita o nosso processo, mas foi uma escolha particular. Então hoje a gente implementa CRM, a RD Station. A gente não implementava a RD Station, a gente é parceiro do Como e vários outros sistemas. E hoje a gente já vende, né, a implementação da RD. Sim. E isso nem era planejado, né? O comercial mesmo fala, olha, a gente usa RD. Aí o cara, poxa, mas eu quero também usar RD. Ou então, eu tô há 3 meses, mas não funciona para mim. Eu quero cancelar. Eu fiz um contrato de 6 meses, vai perder dinheiro, vamos fazer. É um desafio que as empresas têm, né? Também elas contratam um CRM ali, fica refém ali, por exemplo, da RD ou qualquer outra plataforma, para fazer essa implementação ali personalizada, né? Então, como a gente passou por esse processo, a gente hoje consegue ajudar aí os nossos clientes. Falando das métricas, né? Eu vejo que no mercado, assim, a gente conhece alguns, HubSpot, entre outros, eu não vejo um CRM que tenha as métricas principais ali de um funil. Né? Então, para a gente identificar ali onde está o desafio do funil, você precisa trabalhar com o volume, daquele volume, o que você conseguiu agendar de proposta, das propostas, o que você apresentou e o que você fechou. Então, quando você tem esses indicadores claros ali, por isso que a gente usa a planilha, porque a gente não conseguiu acertar isso hoje com a RD, eu consigo identificar onde que está o gargalo. Né? Se é ali na parte de agendar propostas ou de propostas fechadas, ou de apresentadas. Então, a gente consegue corrigir com rapidez, né? E se você não tem essa visão, você fica refém ali de uma visão macro que não faz muito sentido. Inclusive, eu sugeri para a Ultra Qualify desenvolver um CRM, né, que faça sentido, porque... A gente já tem. Já tem, daqui a pouco a gente vai conversar com o Lucas, e é um CRM integrado com o WhatsApp, perfeito. Que ele entende as intenções, né?
se o cara está intencionado a fechar, se ele é quente ou não vai precisar preencher. Eu acho que é o sonho de todo vendedor, porque a gente não quer que o vendedor fique preenchendo planilha, porque a gente precisa desses dados. Se o vendedor puder só vender, né, ele abrir ali 20 minutos antes da reunião, ele pegar todos os dados desse cliente, fantástico. Porque hoje em dia não precisa mais ficar pesquisando, né? Hoje a gente consegue trazer já todos esses dados, então a gente vai ter. Tá? Ótimo. Vai ser um sucesso, porque o funil é importante, né? Você tem que ter esse funil para você entender. Sem dados, tu não consegue tomar decisões para crescer a empresa. E você não sabe onde tem problema. Exato. É o que ela falou das etapas. Você sabe quando acontece. Você só sabe quando dá ruim, entendeu? Então, é aquele negócio, na planilha tem o número de leads, o número de propostas marcadas, o número de propostas apresentadas e o número de fechamentos. A gente consegue ver a porcentagem de, por exemplo, caiu 100 leads. Desses leads, quantas propostas a gente marcou? Dessas propostas marcadas, quantas a gente apresentou em porcentagem? Então a gente entende onde que está o furo no barquinho, né? Se está no rio, e começou a entrar água, algum lugar tem furo. Exatamente. Né? Se a gente só vê a parte final, a gente não entende exatamente onde que está o furo e não consegue tampar. Então acho que a ideia da planilha é essa, e do CRM também. Porque se fala muito na internet sobre previsibilidade nas vendas como se fosse algo que fosse garantido prever. Mas você vê os furinhos acontecendo. Né? Você sabe, por exemplo, quanto que você deveria vender até o dia 10, até o dia 15. Aí, né, a cada semana a gente sabe que é uma luta, a gente tem ali um sprint de trabalho tentando ajudar um time. E aí no fim do mês tu conseguir resolver esse problema. E você não espera ele acontecer. Chegou no dia 30, não vendeu e já era. E até também o CRM ele ajuda até para vocês conseguirem identificar as objeções, porque vocês colocam esses dados no CRM. Então, por exemplo, se tem muito lead que você fez a proposta e não fechou, mas muitos deles estão com objeção de preço, ou objeção de tempo, ou objeção financeira. Você consegue ter tudo isso dentro do CRM, né? Então vai facilitar bastante até para você identificar quais são as objeções mais comuns do seu negócio, como você contorna elas, né? Como você consegue melhorar ali o seu time comercial para ter uma performance mais satisfatória nas vendas. Isso é fantástico, porque falando em objeção, eu vou falar sobre escassez de leads. Porque acontece, por exemplo, Black Friday, até o final do ano inteiro, né? É muito investimento em mídia, fica mais caro, a gente ganha menos leads, pode dar problema, por exemplo, na conta de anúncios, o criativo pode não render mais, tem vários problemas que acontecem que gera escassez de leads. Aí que o CRM brilha, né? Porque a gente pega, por exemplo, as objeções que a gente sabe lidar com elas. Hoje a gente tem muita coisa mapeada de objeção, quero até falar sobre isso. Mas imagina, a gente tem 0 lead na base. Aconteceu isso numa segunda-feira, 0 lead na base. Aí a gente pegou os leads anteriores, filtrou por objeção e lotou a agenda de todo mundo de reunião. Né? A gente fez o plano de ação segunda-feira de manhã, todo mundo preocupado, não tem lead, deu problema em um monte de coisa. Então, o CRM brilha ali, né? No momento que qualquer outra coisa falha, você tem recursos. E quando você tem a objeção mapeada, cara, isso é fantástico, isso é tão básico, né? Mas é muito difícil. Você consegue criar uma oferta personalizada para aquela objeção. Sim. Você não vai fazer uma abordagem macro, porque você não vai chamar atenção do lead. E é mais assertivo. É genérico, né? A abordagem macro é genérica. É mais assertivo. E vamos falar de objeções aí. As objeções mais comuns que a gente recebe. Eu vou começar pelo tá caro. Que eu acho que todo mercado... mas essa objeção não é só nossa, é qualquer segmento, qualquer empresa, todo mundo fala que tá caro. Porque é o que eu falo, né? Pra quem, né? A diferença de caro ou barato é ele conseguir identificar o valor daquilo. Quanto é que vale o seu tempo, né, de não fazer prospecção, ou de não treinar um colaborador, ou de não ter rotatividade, né? E tem muitos clientes que chegam pra gente que eles falam isso, cara, não aguento mais, já treinei colaborador, quando ele fica pronto, ele sai da empresa, ele pede demissão, ele vai pro concorrente, e chegou já uma objeção, um cliente que falou isso pra gente, cara, treinei 2 vendedores e quando eles ficaram bons, eles foram pro concorrente. Então, por que foi pro concorrente? Porque provavelmente o concorrente pagava melhor, né, esses vendedores. E aí ele falou, não aguento mais perder tempo treinando pessoa, quero uma IA, já tinha o processo mapeado e funcionou, né? Então, gera muito valor isso, né? Então, o que a gente cobra se torna muito barato, que ele conseguiu ganhar tempo. Se ele consegue entender isso, às vezes ele não entende, ele só quer a venda rápida. Aí ele se frustrou com o tráfego pago, que é mais caro do que a nossa solução. Aí ele se frustrou às vezes com prospecção, porque eu prospecto toda segunda-feira, mas não dá resultado.
Eu ouvi de um cliente o seguinte, ele falou assim, R$1 pode ser caro e 1 milhão pode ser barato. Eu achei isso fenomenal. Por que é isso? Por que 1 milhão vai ser barato? Porque se ele te gera 10, 1 milhão só de graça, caramba. Você ganhou 9 em cima disso. E R$1, por que ele pode ser caro? Porque às vezes você investe R$1 ali que seja um negócio e ele não te traz retorno nenhum. Você perdeu. Então a ideia da IA, como já existe um processo de prospecção ativa, a gente automatiza isso e o ROI de tempo acontece. O financeiro é consequência, mas primeiro vem o ROI de tempo. Isso que é o mais legal. Exato. E o que é caro é o que não traz retorno, né? Então, assim, a gente Exatamente. escuta muito isso, mas o valor da Ultra é um valor de mercado, né? É um valor que está dentro do que a gente entrega, né? Porque a gente não entrega só uma IA, né? Não é uma IA de prateleira ali. A gente tem toda uma equipe por detrás. Então, a gente é como se fosse uma assessoria especialista em prospecção ativa e tecnologia. E a IA é só uma ferramenta para a gente atingir o nosso objetivo, né? Então, eu acho que o grande diferencial da Ultra Qualify é a possibilidade de a gente mudar estratégias ICP e canal de aquisição de acordo com o momento do cliente. Por isso que a gente consegue manter aqui os clientes muito tempo também na casa, né? Sim. Porque hoje ele está vendendo, vamos supor, um serviço para um determinado cliente, público-alvo. De repente, ele quer comercializar, oferecer outro tipo de produto, é um outro ICP. Sim. A gente consegue mudar a estratégia e adaptar ali para ele atingir aquele público com a IA, né? Então, não existe caro para uma empresa que te oferece coisas que o mercado não está te oferecendo. Então, eu não vou só colocar uma IA ali para você, eu vou te entregar ali uma assessoria que vai te ajudar a chegar ao seu objetivo. Isso. Né? E o ponto que eu ia complementar é esse. Não é como se nós fôssemos uma assessoria. Nós somos. Se pegar várias IAs aí de mercado, como eu já vi, o próprio cliente ele tem que montar a lista dele de leads, ele tem que conectar, ele tem que fazer o disparo, ele tem que criar o roteiro de vendas, ele tem que analisar para saber se o que ele fez está bom ou não. E quando ele vem para a Ultra, né, é isso, a IA ela é só uma ferramenta, mas a gente utiliza toda uma inteligência comercial para fazer com que aquilo dê resultado para o nosso cliente. E aí a gente consegue analisar junto, porque muitos empresários não têm, eles estão ali presos no operacional e eles não conseguem pensar de forma estratégica no setor de vendas dele. Às vezes o setor de vendas dele era igual a vocês dois no começo, era só 2 pessoas. Mas a gente era bom. Tá? A gente era muito parte, bom. É por isso que a gente conseguiu crescer, né? Bem rápido. Sabe por quê? A gente vai falar até um pouquinho de... Tá quase caminhando pro final. A gente vai falar sobre BPO comercial, que é uma mudança que a gente fez muito grande na empresa. É que a gente nos tornamos muito bons no que a gente faz, né? Vou dar um exemplo. Eu queria entrar um pouco mais de profundidade em objeções. Teve ano passado, dezembro do ano passado, que era um dezembro que a Aline, ela ia tirar umas férias na última semana do mês. As últimas 2 semanas elas são praticamente mortas, né? E as objeções eram só em janeiro, só depois do carnaval, né? E a gente fechou um que eu sempre esqueço, sempre lembro desse cliente, que ele pagou em dezembro para começar depois do carnaval. Aí o cara, como, Aline, que você fez isso? Aí eu tô falando de inteligência humana, por isso que a gente é bom no que a gente faz. Aqui não estou falando de tecnologia. A tecnologia poderia dar insight pra gente disso, mas ela não deu. A Aline convenceu ele a pagar para garantir essa condição e ele começar depois do carnaval. E foi fantástico. Hoje a gente fecha muitos assim, né? O cara fala que eu estou entrando em viagem, eu fecho depois. Fala, poxa, mas garante essa oportunidade aqui que depois você começa. E a gente descobriu uma outra coisa. Quando a gente faz isso, aconteceu com você esse mês. O cara ia começar só no final do mês. Aí ele, não, vamos começar, gostei, já paguei uma parte, vamos começar, vou dar um jeito aqui na minha viagem, vou dar um jeito aqui na minha empresa e eu vou começar antes. Porque ele se comprometeu ali com a gente, aí a gente dá todo um apoio, a nossa equipe, é tudo muito rápido, né? E a gente fecha o cara. Então, eu gosto de falar de objeção, a gente se esforça para trazer aquele lead. Sim, bastante. A gente nem precisa muito, a gente tem muito lead vem para cima da gente, né? Mas a gente gosta de falar no que a gente faz, né? Do nosso produto. E as objeções são muito assim, né? Não tem muito comparativo com outras ferramentas. Alguns que não conhecem compara a gente com ferramentas, só que a gente não é ferramenta, né? O que a Aline falou aqui. Quer outra objeção? Tenho medo de investir nesse negócio porque eu não conheço IA. É comum. Muito isso, muito. E ser empresário é investir.
sem saber se vai dar o retorno. É contratar quem conhece. Ó, a boa notícia, a gente vive disso. A gente trabalha com IA, faz IA todos os dias. E a gente faz pra gente. Então é melhor contratar a gente do que ele aprender a fazer, por exemplo. A gente é um case vivo, né? A gente é um case de tudo que a gente faz, não é? Exatamente. Inclusive, a gente faz os nossos anúncios, né? A gente não contrata outra empresa para fazer anúncios. Nós fazemos os nossos anúncios, nós fazemos prospecção ativa pra gente, nós fazemos ali a nossa IA, que o lead vem pra gente, a nossa IA prepara ele, faz a pré-qualificação, depois joga pro RD de vocês e aí vocês trabalham esses leads. Então, assim, uma coisa que eu sempre comentava com o Renan, né, nas negociações é simples. Ó, se outra empresa que você está cogitando, verifica se eles fazem o serviço deles para eles. Então, você está procurando uma empresa de tráfego, ele faz tráfego para ele. Está procurando uma empresa de IA, eles usam a IA que eles vendem para eles mesmo. Isso daí é o maior case que você pode comprovar que o produto funciona, de que aquela solução realmente tem efetividade, né? Porque a gente utiliza tudo que a gente comercializa, né? Sim, com certeza. E eu vejo que objeção nada mais é que você trazer um nível de consciência ali para aquele empresário. Não é um não, né? Ele quer ouvir mais de você. É uma porta. É uma porta, exatamente. Exato. É aí que começa a Eu acho que é uma venda, porta, né? porque você precisa só abrir, convencer ele a abrir, não precisa quebrar nada. A gente não força nada, a gente só entende qual é a objeção e tenta mostrar para ele. Exato. Simples. Você traz um nível de consciência para ele junto com uma oferta matadora, né? Quando a gente está falando aí que você falou de dezembro. Então, se você quer ter uma empresa que ela é um ser vivo, a Ultra Qualify foi um case disso, né? Vocês começaram a investir, né? Estou com vocês desde o início e cada vez vocês forem investindo mais em inteligência para poder chegar onde a gente está hoje, né? Então, você trazer esse nível de consciência para esses empresários é fundamental para a gente fazer a venda, né? Eu não vou empurrar uma solução para ele. Eu quero que ele entenda e que ele consiga enxergar, né? Que a gente consegue ajudar ele a escalar. Sim. Então, Tem os níveis de consciência. Só te cortar. Tem uns níveis de consciência, né? Tem o incompetente inconsciente, o incompetente consciente, o consciente incompetente e o consciente competente. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Já. Sim. Interessante. Quando o cara ele é um inconsciente, um incompetente inconsciente, ele tem um problema e ele não sabe que ele tem um problema. Sim. Vem muito lead pra gente assim, que ele não sabe que ele tem esse problema. Às vezes ele cai ali porque ele se interessou no anúncio, ele achou legal, quer saber mais sobre a IA. Aí ele começa a pôr objeções, porque ele fala, puta, eu não acredito nesse negócio porque é muito novo, não sei, tá começando agora, não sei como funciona. Então ele traz essas objeções porque ele é um incompetente inconsciente, tá no primeiro estágio de consciência. Aí esse é o nosso trabalho. Exato. O nosso papel é esse. Isso. Não é? Quando eu falo assim, a gente já teve agência, né? Eu e o Lineker, então por isso que a gente entende bem, né, do tráfego, a gente faz isso. Mas o nosso cliente falava assim, vem muito curiosos. Nossa, eu torço para parecer curioso. Eu quero que tenha gente curiosa em saber como a IA funciona. Isso é ótimo, porque vai conversar com vocês vão falar com todo o orgulho ali da solução de vocês. Vem conversar comigo, com o Lineker. A gente quer que venha curiosos, né? E aí, pessoas não entendem. E eu sempre dou o exemplo, né? Quando fala de curioso, eu falo, gente, curioso é alguém que se interessou, né? E eu sempre dou o exemplo de uma loja no shopping, né? Todo mundo ali tem a vitrine e vai entrar de curiosidade. E aí se interessou, viu que faz sentido aquele produto e faz a compra. Né? Então é a mesma coisa. Só vem curioso pra mim. Cara, que ótimo que vem curioso pra você. Porque você é uma empresa pequena, ninguém te conhece, você não tem muito dinheiro pra investir e aparecer, igual a Coca-Cola, igual a Nike. Então que bom que tem igual pessoas igual a Ultra. Não dá pra pôr um caminhão da Ultra por enquanto em cada cidade do Brasil. E uma Em algumas dá. E falando em curiosidades, né? A Ultra ela investe mais dinheiro em tráfego, em marketing, em aquisição de clientes que qualquer um cliente nosso. A gente é o que mais aporta dinheiro porque a gente sabe que isso traz retorno. Né? E aí até naquela objeção que você falou, não sei se vai dar certo, não sei. Cara, funciona, mas você tem que aportar dinheiro. Às vezes o cara quer dar certo com R$200, R$500. Não vai, né? Pois é, agora já caminhando pro final, eu queria dedicar um tempo considerável pra gente falar do BPO comercial. Porque a gente começou a ficar bom nesse processo, a gente começou a gostar de resolver uns problemas e a gente descobriu que os nossos clientes, eles não querem resolver esses problemas. O cliente, quando a gente construiu a Ultra, a gente começou a vender, a minha expectativa é que os clientes entendessem que a Ultra, tanto que o slogan é sua empresa com superpoderes, dar para a empresa superpoderes.
Só que ao longo do tempo eu descobri que eles não querem ter superpoderes. Eles não querem ter a dor de cabeça ainda de resolver, de vender. Porque eles não conseguem. O fato é que a gente gera oportunidades, né, com a nossa prospecção ativa, e às vezes o cliente não vende, a gente tem que ensinar ele a vender porque ele não consegue vender. Sim, não tem uma boa oferta. E de tudo isso que a gente fez, a gente ficou muito bom nisso, tanto que a gente está colhendo os frutos disso, e aí a gente começou a perceber por que não fazer isso para os nossos clientes também. Então a gente fez alguns testes, um cliente ele queria uma SDR. A gente sugeriu a IA, não, eu quero uma SDR, mas eu não sei contratar, eu não sei manter. Então tá bom, vamos pegar uma pessoa, né, que a gente treinou, que a gente ficou bom em treinar, já passou tanta gente pela gente, né, Aline? E a gente alocou e gerenciou essa pessoa. Com o que a gente tem de CRM, entende de IA, entende de tudo, a gente alocou essa pessoa para o cliente. Aí deu super certo. Aí o cliente teve outro que ele queria alguém que vendesse. Então, bom, a gente sabe vender, vamos entender o produto dessa pessoa. A gente deu sorte, né, que a gente pegou alguns produtos não muito complexos de vender, né? Só um aspirador de 18 mil reais que a gente vendia. Era fácil, todos os meses. não é fácil de vender, mas é fácil de explicar, de convencer é mais difícil. Então, o nosso cliente, ele quer, às vezes, só tirar pedido. Então, ele está disposto a pagar muito bem, porque a conta se eu estou investindo 10 mil reais por mês e está me retornando 50, está me retornando 60, cara, como é que eu faço para aumentar isso? Sim. Aí o BPO comercial, foi até numa conversa que estava eu, a Aline e o Lineker, que a gente chegou nesse termo. Eu já estava desenhando esse projeto, porque a gente tem duas empresas, né? Tem a Ultra Qualify, que é da IA, e tem a Zemáximos, que foi início, né? O Lineker é meu sócio desde o início da Zemáximos, que era uma agência. A gente tinha um outro termo, a gente colocava inteligência comercial, um monte de coisa assim. A gente chegou, né? A Aline até que sugeriu o BPO comercial, e a gente entendeu que hoje a gente pode alocar qualquer parte bem sucedida do nosso negócio para o nosso cliente. A gente é bom em IA, então a gente aplica para você. O que a gente faz aqui? A gente tem uma IA, a gente faz prospecção ativa, gera tráfego, uma IA qualifica, distribui os leads, e a gente tem os vendedores com a capacidade de trabalhar com uma quantidade maior de leads do que a maioria tem. A gente não precisa dizer SDR, por exemplo. E isso a gente pode colocar na empresa do nosso cliente. E eu ainda posso colocar alguém para vender para o meu cliente. Tudo na nossa gestão. Você tem um funcionário, um vendedor que é excelente, e ele saiu, a gente tem 7 dias para colocar de volta. E a gente tem muito vendedor aqui. Tem a nossa equipe de vendas nossa e a equipe do outsourcing, né? Que é a de terceirização. Então é algo que a gente está explorando mais aqui. São projetos que exigem um nível de consciência de dor maior, né? Não é para qualquer empresa que está começando, alguém autônomo, que tem um investimento maior, né? Porque a gente vai colocar pessoas ali, uma tecnologia embarcada muito forte. Sim. Mas é o que dá resultado para a gente. Inclusive, finalmente a gente garante resultado, inclusive num período de tempo, porque é o que a gente faz. A gente ficou muito bom nisso. Exato. Né? A gente, por experiência própria, para a gente estar crescendo e contratar pessoas, a gente entende que o grande desafio é você colocar pessoas certas naquela posição. Sim. Né? Não é colocar qualquer pessoa. Aí que entra o BPO comercial. Então, a gente adquiriu experiência, então a gente consegue fazer uma seleção, uma contratação, e o legal é que a gente não tem nada pronto. A gente não tem uma pessoa ali especialista para vender aspirador de pó. O cliente nos contrata... A gente tem especialista em vender. A gente tem especialista em vender. Mas se o meu cliente gostaria de colocar um vendedor para vender aspirador de pó, eu vou trazer essa pessoa do mercado, ele já tem uma certa familiaridade, uma experiência, e a gente treina ele ali com a cultura e gestão do nosso cliente. Sim. Então, a gente conhece esses desafios, né? Então, isso é legal, né? E o BPO comercial, a ideia é você atender um cliente de ponta a ponta. Então, a gente consegue ali gerar demanda através da prospecção ativa com a IA. Não só a prospecção, mas uma IA de atendimento também, né? Então, você gera ali o lead do inbound, do tráfego pago. Eu consigo colocar uma IA para otimizar esse processo. A gente pode fazer o tráfego pago, inclusive, com IA e um especialista, né? Sai muito mais barato do que a agência tradicional, então a gente consegue gerar oportunidade também com isso. Exatamente. E a gente tem o outsourcing, que a gente terceiriza aí, então, o time comercial, o SDR, caso o cliente queira. A gente tem um cliente que ficou com receio, que nem o Nicolas falou, né? Eu não conheço IA, eu tenho medo, tenho receio. E ele optou por colocar uma SDR, depois ele fez um upsell e colocou uma inteligência artificial. Sim. Então, a gente tem o marketing, a gente tem aí o outsourcing, que é a terceirização do time, e a gente tem a Ultra Qualify, que entra a parte de tecnologia, né? Então, a gente consegue fazer um atendimento aí 360, e isso é
Por isso que a gente consegue manter os nossos clientes aqui bastante tempo na casa, né? O LTV acaba sendo um pouco mais alto. Sim. E em relação à terceirização, eu gosto de pensar o seguinte, você não está terceirizando uma equipe comercial. Você está terceirizando todos os problemas que envolvem no comercial. Não vai nem chegar para você. Exato. O funcionário não está preenchendo o CRM. Você não vai saber disso, porque a gente vai resolver. Né? Você está terceirizando todas as dores de cabeça em prol de um resultado. Então, a gente dá ROI de tempo também, porque a gente está imerso nisso. Mas pensa nisso. Eu gosto de pensar assim, né? Eu contrataria dessa maneira. Cara, eu tô pagando para eu não ter dor de cabeça e ainda ter resultado. E um ponto muito legal que a Aline trouxe, que é o seguinte, as empresas, né, principalmente as grandes que travam, chega num teto, ele não consegue furar essa bolha e faturar mais, é o seguinte, ele precisa colocar as pessoas certas no lugar certo. E ele muitas vezes não tem tempo, ou muitas vezes o time dele não faz isso com eficiência. A gente já tem essas pessoas que são boas nessas áreas que ele precisa, que já tem essa experiência, já tem esse know-how. A gente só vai alocar pro negócio dele. Treinar essa pessoa e alocar no negócio dele. E a gente adquiriu isso na raça, né? E às vezes ele tem a pessoa certa, mas ele não tem um processo para treinar ela e desenvolver essa pessoa. Para fazer com que a pessoa certa também desenvolva. Porque você tem a pessoa certa, mas você não tem um produto bom, você não tem uma oferta boa, você não tem um processo de treinamento para essa pessoa. Exato. E você também vai perder essa pessoa pro seu concorrente. Igual muitos já chegaram pra gente falando. E a gente volta naquela máxima do ROI de tempo. O cara perde tempo quando ele tem que estruturar tudo isso, quando ele tem que correr atrás. E tempo é dinheiro, né? A gente aprendeu na raça gastando muito dinheiro. A gente teve pessoas que a gente contratou que não funcionou. Em 30 dias, a gente não sabia avaliar, a gente trouxe empresas de assessoria de RH, até que a gente começou... Bom, a gente entende bem mais hoje de como contratar, do perfil da pessoa, né? Então a gente gastou muito dinheiro para aprender isso. A gente gastou tempo, que é dinheiro, gastamos dinheiro de verdade contratando pessoas. Teve até no atendimento, né? Eu estava contratando aqui no comercial mais de uma pessoa por vez para poder testar. Né, para ficar com uma. O Línico no atendimento, ele contratou 3 pessoas para poder escolher uma. Aí eu abria um processo seletivo, eu precisava de uma pessoa. Aí veio o Nicolas e outra pessoa. Aí eu gostei dos 2, eu fiquei com os 2. Né? É isso que acontece também. E o bom é esse, porque a gente falou, cara, nós estamos vendendo, tá dando certo, tem dinheiro, eu consigo contratar mais pessoas do que eu preciso para selecionar os melhores. E aí o que aconteceu nessas 3 pessoas que eu contratei? O pessoal continuou vendendo. E a gente tá com as 3 até hoje. E vaga aberta. Pois é. E com vaga aberta. Com vaga aberta. A gente tá com previsibilidade de vaga aberta. A gente tá sempre com vaga aberta. Tem uma vez que eu publiquei no meu story, vagas infinitas, né? Um negócio assim. Vou contratar infinito. Foi. Que legal. E aí, pessoal, para finalizar agora, eu quero falar um pouco sobre o nível de confiança que nossos clientes têm na gente, antes de se tornar cliente. Porque no início do ano, até no ano passado, a gente vendia sempre o plano mensal, que é normal. Paga um setup, depois paga o valor mensal, um contrato ali bem curtinho, com aviso prévio de 30 dias, era esse o plano. E o que aconteceu que hoje a gente vende plano semestral, a gente tem cliente que paga 1 ano antecipado no cartão de crédito, e nem parcela às vezes, né? Ou parcela em poucas vezes. Eu acho muito desafiador a gente conseguir vender dessa forma. Tem cliente que pagou no Pix esse plano anual aí. Pagou no Pix o plano anual. Então assim, e vocês têm algumas horas, às vezes 1 hora só de contato com esse lead. Tudo bem que ele vê os vídeos, ele passa para o nosso follow-up, ele tem mais contato com a gente. Mas o que vocês acham? Por que os clientes têm essa confiança na gente? Eu acho que está muito relacionado também ao mesmo motivo da objeção. Você passar um nível de consciência para ele. Você mostra ali, quando você vai para uma reunião com o lead, você faz um diagnóstico ali da operação dele atual. E aí, nesse diagnóstico, a gente identifica ali os desafios e o que precisa melhorar, né? Então, dentro dessa dor que a gente identifica, a gente traz ali esse nível de consciência. O que ele precisa fazer para melhorar? E a Ultra Qualify, ela consegue resolver esses problemas, né? Então, a maioria dos leads que chegam para nós é procurando a IA, porque a IA está no auge e todo mundo quer otimizar o processo com IA. Então, a gente mostra para ele, né, dados que a gente já melhorou aí a operação de muitas empresas e também o que a gente faz aqui, né? O que a gente faz hoje e o que a gente alcançou utilizando a IA. Então, esse nível de consciência faz com que ele faça esse investimento trimestral, semestral ou anual, né? Sim. Fora que hoje a gente saiu do mensal, hoje para você ter uma operação para saber se vai te trazer retorno, você precisa de no mínimo 3 meses, né? Então aí você já sai do mensal e vai para o trimestral. E quando a gente vai para o semestral e o anual, a gente consegue dar algumas condições ali para fechamento também, né? E o que é legal da Ultra, que eu acho que
a gente se compromete ali também, né, em contrato, dando meio que uma garantia ali, caso o cliente fique insatisfeito, a partir desse investimento alto que ele faz, né, porque é um investimento de alto ticket. Bem relevante, um valor bem relevante. Então, isso passa uma segurança para os nossos clientes e mostra que a gente sabe fazer, senão a gente não garantiria isso em contrato, né? Mas, basicamente, para aumentar o LTV, para aumentar o tempo que os clientes ficam com a gente, é aumentar o nível de consciência. Mostrar para eles que eles precisam, é um processo que eles vão ter que fazer, você vai ter que vender para a tua empresa crescer, para você manter o resultado que você tem. Pelo menos para você manter, você tem que vender. Não tem jeito. Se os seus clientes cancelam, você para de vender, seu resultado vai lá embaixo. Mas eles precisam disso. Seja ativamente ou seja passivamente. Existem as duas formas. Se ele for fazer de uma maneira passiva, ele depende mais do cliente do que dele. Porque o cliente vai ter que entrar em contato, o cliente vai ter que ter... Não tem controle nenhum sobre isso. Zero controle. Então, quando você faz isso ativamente, quando você vai até o cara, é a mesma coisa. Eu penso sempre nisso. Quando eu vendia um negócio na rua, eu chegava e eu gerava a necessidade de alguém que não sabia que queria comer um doce naquela hora. Às vezes ele teve um dia difícil, ou ela tinha um dia difícil, meu maior público era mulheres, voltava de TPM, qualquer coisa do tipo... E ela não sabia que ela precisava de um doce. Quando eu chegava, ela falava, puta, era isso que eu precisava. Aí é isso. Né? Às vezes, quando a gente mostra, chega o curioso, que é o que você falou, ele é só curioso no início, mas a gente mostra que ele realmente precisa disso. Então, para ele, é interessante fechar um tempo maior, também por alguns benefícios, mas porque ele entende que é um processo que ele vai ter que fazer de qualquer forma. Então, já que eu vou ter que fazer mesmo, eu vou fechar um contrato maior com eles, que eu gostei, achei a proposta interessantíssima da empresa, vi que é uma empresa idônea, uma empresa honesta, uma empresa que existe há muitos anos e que principalmente faz isso para eles. Sim. Que é o principal. E complementando essa parte que você falou, né, mostrar que ele precisa, porque a IA hoje já não é mais o futuro, né? A IA é o presente. Então, exato. se ele não usa, ele já está atrasado. Ele tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro, tá perdendo tempo, vai continuar quebrando cabeça, continuar contratando gente, vai continuar dando errado, porque a IA já faz parte do dia a dia, né, da operação, tanto a nossa operação, né, de entrega do cliente, quanto da operação comercial. Aí. Sim. E também não é nem só o nível de consciência, né? Se você parar para pensar, é a qualidade do lead também que a gente atrai, que a gente prospecta, né? Porque a gente precisa atrair o público que de fato consegue comprar e investir no nosso produto. Sim. Né? Que a gente define junto com ele, inclusive, né? Na verdade é um pacote, é um conjunto de coisas, né? Não existe só um segredo, né? É o lead que tem potencial para investir, que é o ICP certo, é trazer esse nível de consciência, é de fato fazer um diagnóstico ali bem feito, aí a sua venda, independente do ticket, acaba ficando mais fácil. Sim. Você consegue entregar uma solução que faz sentido para ele, vai resolver. De fato facilita a venda, porque você está entregando algo de valor, que vai solucionar aquele problema. Exatamente. Legal, turma. Vamos fechar então? Bora. Muito bom, falamos pra caramba. Eu quero agradecer vocês que tiveram esse esforço de vir de São Paulo para aproveitar esse sol maravilhoso aqui do Rio. Soube que já aproveitou praia hoje de manhã. Hoje e ontem, inclusive. Hoje e ontem de manhã. Isso aí. E amanhã de novo. E amanhã de domingo de novo. novo. Amanhã a gente vai correr na praia. Verdade, na praia. Tá? Gente, muito obrigado. Gostei muito aqui do podcast. Vocês viram que é pouco tempo, 1 hora. Sim, né? A gente estava começando aqui, a pauta foi pela metade, mas falamos bastante. Lineker, fecha pra gente então. Boa, e foi muito bom conhecê-los pessoalmente, né? Virem de São Paulo. Prazer foi meu. Saber o time aí que tá dando resultado, né? Que a Aline, que já tá aí com a gente há quase 2 anos, né? E a gente se conheceu agora. Sim. Então teve essa disponibilidade de vir aqui pro Rio, né? A cidade ajuda, né? A cidade maravilhosa, né? Ajuda as pessoas a quererem vir. Mas muito bom esse bate-papo, pessoal. E vocês que viram aí o nosso podcast, né, sobre o comercial, tiver alguma coisa, pode comentar aí, pode perguntar, que o Renan, a Aline e o Nicolas estão aí para ajudar vocês, tá bom? Um abraço, gente, até o Tchau, próximo. tchau. Tchau, tchau.